Pessoal, parece que aquela missão que eles estão determinados a cumprir, a missão do você não vai ter nada, mas vai ser feliz, parece que agora ela chega mais perto disso. Pelo menos lá fora, porque o negócio ficou muito estranho, levou inclusive a Organização das Nações Unidas, a ONU, a fazer uma reunião excepcional. Isso porque simplesmente Moscou decidiu sair do chamado Acordo dos Grãos. Esse Acordo dos Grãos dizia que eles não iriam fazer ofensivas contra as localidades no país vizinho que produz e guarda e exporta esses grãos. Só que aí o negócio foi ficando muito estranho. E por quê? Acabando esse acordo, esses lugares ali portuários onde o grão é exportado para o mundo começaram agora a ser objeto ali das ofensivas. Isso já traz um aumento nos preços do grão, desde que eles deixaram esse acordo agora na última segunda-feira. Isso, segundo o chefe lá da Organização das Nações Unidas, traz uma preocupação enorme para o aumento da escassez de comida no mundo, e isso pode impactar milhões de pessoas. Vou explicar isso tudo em detalhes. Antes, gostaria de convidar você para o Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. Ali eu trago para você educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro. Você vai ter um conteúdo maravilhoso. Além disso, fica a sugestão de você adquirir o meu novo livro 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, a Ordem Internacional Nova, 26% de desconto no livro. Primeiro link aqui embaixo, o curso, segundo link aqui embaixo, os livros. Vamos lá. Eles então deixaram, a pergunta que é, por que Moscou deixou esse acordo de grãos? Deixou porque eles disseram que as demandas que eles fizeram para melhorar as suas próprias exportações de alimento fertilizante não foram atendidas. Então, não atenderam a nossa demanda, a gente também não vai atender a demanda de vocês. Esse foi o argumento de Moscou. E eles reclamaram também que os grãos que estavam sendo exportados por Kiev não estavam chegando aos países mais necessitados, né? Isso fez com que os contratos futuros ali do trigo nos Estados Unidos, em Chicago, subiram mais de 6% esta semana e tiveram o maior ganho diário na quinta-feira desde que começou essa encrenca lá na Europa no dia 24 de fevereiro de 2022, tá? Então ali o negócio é realmente bem preocupante. Os preços mais altos serão sentidos de forma mais aguda pelas famílias dos países em desenvolvimento, disse o Martin Griffiths ao conselho de 15 membros, acrescentando que atualmente cerca de 362 milhões de pessoas em 69 países precisam de algum tipo de ajuda nesse sentido, né? Infelizmente, vai faltar comida aí para as pessoas, né? O que é muito triste. O acordo ele foi negociado há um ano pela ONU e pela Turquia para combater uma crise alimentar global que foi, obviamente, muito agravada depois que começou a encrenca lá na Europa em fevereiro do ano passado. Nós sabemos que, por incrível que pareça, você não deve ver esse destaque em muitos outros lugares, mas esse local na Europa onde está tendo a encrenca estão principalmente entre os principais exportadores de grãos do mundo. A ONU argumentou que o acordo que havia sido feito dos grãos lá beneficiou os países menos favorecidos ao ajudar a baixar o preço dos alimentos em mais de 23% globalmente. O Programa Mundial de Alimentos lá da ONU ele também embarcou cerca de 725 mil toneladas de grãos saídos lá de Kiev para ajudar as pessoas ali que estavam precisando de ajuda em muitos dos países necessitados mundo afora, tá? Então isso aí é um negócio que realmente traz muita preocupação, mas talvez esteja sendo vista com alegria por aqueles que, obviamente, advogam em favor da concentração de renda e da concentração do poder. Moscou estava negociando exportação de alimentos para os países mais necessitados após a sua saída do acordo, mas ainda não assinou nenhum contrato ali, disse o vice-ministro de Relações Exteriores nessa última sexta-feira. E aí o que aconteceu foi que Moscou lançou a sua ofensiva sobre instalações de exportação de alimentos já no quarto dia consecutivo. Nesta última sexta-feira foi o quarto dia consecutivo em que eles estavam destruindo ali os depósitos de alimento. E eles disseram que isso aí é uma resposta por uma ofensiva que Kiev fez na ponte que liga ali, é uma ponte importante deles ligando a ilha da Crimeia. Isso aí então tem clara
chance de atrapalhar a segurança alimentar global. E parece que realmente esse plano está sendo levado a cabo com muita velocidade, com muita dedicação, né? E isso faz com que o 1984 seja um livro nunca tão atual, né? Porque você vê que nesse livro, 1984, eles diziam que para impedir o acúmulo do excedente de produção, a ideia de conflitos eternos era a melhor opção, né? Segundo o grupo que liderava aquela sociedade distópica no livro 1984, o conforto, a abundância poderia trazer grandes problemas para uma sociedade fortemente hierarquizada, como a sensação de abundância e a consequente postura de independência perante o Estado. Curiosamente, no momento que muitos especialistas previram um futuro muito melhor do que a gente poderia imaginar, a gente começa a ouvir de novo a falar sobre escassez de comida, né? O que é curioso é que no livro Abundância, lançado em 2012, e escrito pelo fundador da Singularity University, o Peter Diamandis, e pelo jornalista guru do marketing, o Steve Kotler, os autores previram que os avanços tecnológicos poderiam, no futuro, trazer fim a qualquer tipo de escassez. Era o que todos sonhavam, né? Uma abundância total. Só que em 2020, tudo mudou. A crise sanitária interrompeu as cadeias globais e inverteu as previsões mais otimistas. E mais do que isso, 2022 foi o ano em que se começava a vislumbrar um mundo pós-crise sanitária. Entretanto, no final de fevereiro, você sabe o que aconteceu. Vimos uma nova encrenca, um novo conflito ser iniciado. Mais uma vez, vem de volta o discurso sobre escassez, agora prevendo falta de energia e falta de alimento. Por incrível que pareça, a nação mais próspera do mundo, conhecida internacionalmente por sua abundância nas mais diversas áreas, começa hoje a viver na prática a falta de insumos e produtos básicos. Quando isso acontece nos Estados Unidos, o país mais rico do planeta, as demais nações cogitam o que será delas num cenário como esse. Alguns itens já começaram a se tornar cada vez mais raros nas prateleiras norte-americanas, ainda que seja uma situação irregular, não generalizada. Fato é que acende um alerta para o mundo. O trigo, por exemplo, se transformou num elemento precioso. A entrada de Moscou no país vizinho, um dos maiores fornecedores de trigo no mundo, quebrou completamente a sua cadeia produtiva. Enquanto isso, para proteger o mercado interno, os indianos proibiram sua exportação do grão em meados de maio de 2022, o que fez os preços aumentarem aceleradamente mundo afora. O Brasil dedicou mais cana-de-açúcar para a produção de etanol numa tentativa de compensar os elevados preços da gasolina. Por isso, o açúcar está cada vez mais caro nos Estados Unidos. Enquanto isso, autoridades americanas suspenderam temporariamente a importação, por exemplo, de abacate vindos dos mexicanos, depois que o inspetor de segurança dos Estados Unidos ali não foi muito bem tratado, né? Os preços ainda estão elevados e ainda não foi descartada uma eventual escassez. Por exemplo, a oferta de celulose também foi afetada com a crise na Europa, o que tem elevado o preço do papel higiênico, assim como toalhas de papel e lenço. Os enlatados também estão com uma oferta reduzida devido à falta de alumínio. Uma das causas apontadas é o estoque que pessoas começaram a fazer a partir de 2020, com o início da crise sanitária, diante do receio de uma escassez generalizada de alimentos. Isso parece ter gerado também uma falta de alimentos para cães e gatos, também dependentes das latas de alumínio. Em janeiro de 2020, para você ter ideia, o Wall Street Journal noticiou a escassez de fórmula para bebê também, que piorou ainda mais quando em março de 2022 foi anunciado um recall desses alimentos em virtude ali da presença de bactérias que eles encontraram nesses produtos para os animais domésticos. Uma pesquisa do Business Insider, por exemplo, mostrou que quase metade dos americanos percebeu uma escassez de carnes e ovos no início desse ano. E é neste ponto que a coisa vai começando a ficar estranha, porque o Departamento Sanitário e Meio Ambiente do Kansas confirmou o óbito de pelo menos 2.000 cabeças de gado no estado. Segundo relatos oficiais, a causa foi estresse por calor, associação entre altas temperaturas e elevada umidade. Isso gerou uma menor produção de leite nas vacas, incidência de enfermidade no rebanho, maior taxa de óbito no rebanho. Ao mesmo tempo, um resfriado, influenza aviária também já eliminou um número enorme de aves. Isso voltou a preocupar aqui no Brasil. Segundo o Departamento de Agricultura, esse agente causador está se espalhando principalmente devido à migração de aves selvagens. Até o mês de junho de 2022, 38 milhões de aves vieram a óbito ou foram eliminadas para conter essa enfermidade.
Como não pudesse ficar pior, as fábricas de produção de alimentos estão vivendo uma inacreditável maré de azar. São aviões caindo em centros de produção de comida, curto-circuito elétrico provocando caos completo, pessoas destruindo centros de produção de comida. Muito estranho, tá? Isso aconteceu, por exemplo, ano passado no Kentucky, lá no Garrett County Food Pantry, que foi completamente veio abaixo por uma mulher que decidiu simplesmente pegou um fósforo e mandou para cima da fábrica e acabou destruindo a fábrica. Por outro lado, devido ao aumento histórico do preço dos combustíveis, alguns fazendeiros não estão conseguindo trabalhar. Isso tudo nos Estados Unidos, tá? Na Pensilvânia, o valor exorbitante do diesel está tornando inviável o uso de máquinas agrícolas, mas não podemos esquecer que em 2020 o presidente americano prometeu lutar contra a produção de óleo e gás, né, com o argumento de que eles poluem o meio ambiente. E cumpriu a sua promessa já nas primeiras horas da sua posse em 2021, quando assinou uma série de ordens executivas que, na prática, eliminaram a autossuficiência energética norte-americana, que acabou sendo ainda piorado com o início da crise lá na Europa. O mundo vai ficando cada vez mais sem alternativa. As lâminas das turbinas eólicas não podem ser recicladas, o que também gera muita lentidão no setor de produção de energia a partir do vento. O elevado preço dos combustíveis e a legislação que controla a chamada pegada de carbono também impactarão o deslocamento humano e o deslocamento de mercadorias, sejam carros particulares quanto o transporte público, mas também fretes, navio cargueiro, aviões e fábricas como um todo. O receio é que nesse processo milhões de pessoas percam seus empregos e a falta de comida se espalhe pelo mundo com uma intensidade nunca vista. A proposta de deixar de depender dos combustíveis fósseis é muito bonita, sim, mas fazer essa transição abruptamente seria um problema de proporções inimagináveis. Nenhum doido tentaria fazer uma transição de forma súbita. Mas a crise sanitária associada à crise na Europa pode ter transformado o pesadelo em realidade. Veja só o que o site Petro Online defende que aconteceria nesse caso. Eles diriam, se isso que eu falei acontecesse, os preços do petróleo subiriam rapidamente, assim como a gasolina, eventualmente todo o transporte privado cessaria, serviços emergenciais continuariam por um tempo, mas também vacilariam depois, os transportes públicos, incluindo aviões, comboios, autocarros, seriam paralisados, a indústria seria muito prejudicada, milhões perderiam seus empregos, a produção de alimento também ficaria muito prejudicada numa escala incrível, centenas de milhões de pessoas poderiam vir a óbito como resultado disso, falta de comida, as pessoas à margem da sociedade, o caos na sociedade poderia atingir níveis recordes à medida que os policiais e outros serviços de emergência se tornassem inexistentes. Enfermidades também cresceriam com a escassez da oferta desse serviço. A economia global poderia simplesmente ficar bem colapsada. Agora, existe solução para isso? A solução proposta pelos especialistas do século XXI é o quê? É consumir carne artificial, comida impressa, impressoras 3D, ingerir gafanhoto, virar vegano, fechar todas as indústrias. Mas como fazer isso, por exemplo, numa Europa que acabou de ver o seu fornecimento de gás ser interrompido por Moscou? Alemães e holandeses já autorizaram o retorno das usinas movidas a carvão. Será que as celebridades e figuras internacionais que tanto reclamaram das emissões de carbono irão se pronunciar? Duvido, uma vez que para eles existe o carbono do bem e o carbono do mal. Mas não se preocupe, com certeza o tio Bill lá da Microsoft ele vai dar uma solução para isso, porque ele comprou boa parte das terras agricultáveis nos Estados Unidos. Com certeza ele vai querer salvar a humanidade, né? E é claro que o presidente americano pode solucionar esse problema importando petróleo venezuelano, árabe ou de Moscou indiretamente, mesmo após as sanções. Parece que realmente eles querem implementar o você não terá nada, mas será feliz, e assim o mundo vai ficando cada dia mais doido e menos abundante, infelizmente. O que você achou disso? Essa ideia de Moscou sair desse acordo dos grãos e os trazer um perigo de escassez de alimento para todo mundo. Graças a Deus aqui no Brasil a gente tem uma oferta de produção de alimento mais robusta, e agora a gente está com a possibilidade de não precisar mais importar muitos fertilizantes, mas isso traz uma preocupação. Pode trazer uma oportunidade para o Brasil para suprir essa demanda, agora que diminuiu lá na Europa, mas vamos ver como é que isso vai terminar. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Fica o convite para você adquirir o novo livro, o 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, a Ordem Internacional Nova. Segundo link aqui embaixo, 26% de desconto. Também o convite para vocês estarem conosco no Manual 2023, Educação Financeira, Realidade Espiritual do Final dos Tempos, Jogos, Poder lá fora e como eles influenciam aqui. Fica o convite, um abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom.
Valeu!